Olá, eu sou o professor Paulo e vamos iniciar mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje, vamos falar de um tema que é o que gera criminalidade. Esse tema está proposto para o terceiro ano do ensino médio e no PET de Sociologia contempla as semanas 4, 5 e 6. Então, na aula de hoje, iremos identificar diversas formas de violência, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Então, quando a gente fala de crime ou quando falamos de violência, nós podemos pensar em várias situações de violência, como podemos pensar em vários tipos de crime e criminosos. Então, quando vemos na televisão pessoas falando sobre assassinatos em série, sobre psicopatas, sobre práticas genocidas, então a gente vê exemplos de criminosos, exemplos de crime, exemplos de violência. Mas no nosso contexto de sociologia, nós não vamos buscar explicar essas práticas, porque muitas práticas criminosas são explicadas por outras ciências, como a psicologia. Então, a sociologia vai explicar como a sociedade impacta na vida dos indivíduos e isso acaba contribuindo para que existam determinados tipos de violência. Então, quando pensamos na origem da criminalidade, falamos de um fenômeno social. De modo diferente, não podemos definir a origem do criminoso. Como eu disse, existem várias faces criminosas existentes. E também diversas serão as causas, podem ser psíquicas, morais, éticas e até mesmo sociais, que é o nosso foco. Atenção, talvez vocês já observaram isso no PET, que está escrito lá. É simplista acreditar que o criminoso é uma pobre vítima da sociedade, como também não é correto afirmar que o criminoso faz escolhas voluntárias sem qualquer influência do seu meio social. A criminalidade é um problema complexo e, geralmente, problemas complexos exigem explicações complexas. Então, ao falar da sociologia, do impacto da sociedade na vida do indivíduo, então não quero dizer apenas que o criminoso é vítima da sociedade, mas também não posso negar o papel da sociedade na vida desse indivíduo. Então, por isso que nós temos que levar vários elementos em consideração. Um consenso é certo. A criminalidade resulta da interação complexa entre vários fatores de ordem individual, características psíquicas, personalidade e trajetória de vida de uma pessoa. Ou seja, tem pessoas que compartilham do mesmo contexto social. São pobres, viveram na mesma realidade, no mesmo bairro, frequentaram os mesmos espaços, mas um se tornou uma pessoa trabalhadora e o outro se tornou uma pessoa criminosa. Então, há um aspecto individual que afeta cada um deles. Interpessoal. As relações pessoais que a pessoa estabelece no seu cotidiano, capazes de influenciar o seu comportamento. Então, se nós temos um aspecto individual, onde cada pessoa, mesmo morando no mesmo lugar que outra, então vai ter elementos ali que vai influenciar na construção da sua personalidade. Isso se dá por meio do aspecto interpessoal. A forma como ela lida com outras pessoas, o que ela está aprendendo ali, o que ela está absorvendo como o que é correto, o que é errado, e como ela vai lidar com as situações que ela vai enfrentar no seu dia a dia. Então, nós temos, além do aspecto individual, o interpessoal. O institucional, porque as leis penais e as organizações do Estado responsáveis pela segurança pública, polícia, justiça, prisão, também contribuem para a criminalidade. Então, como nós falamos na última aula, quando a cidade cria formas de organização e acaba tratando alguns grupos como marginalizados, principalmente a população que está na favela, ela vai ter um tratamento diferente com aquela população, fazendo com que algumas, não todas, é importante ressaltar isso, acabem caminhando para a criminalidade. Isso levando em consideração os aspectos pessoais, individuais, interpessoais e
institucional, porque o Estado também colabora para isso. Estrutural, que é o nível mais amplo do fenômeno, que inclui os valores culturais e a condição socioeconômica da sociedade, e a distribuição da renda, a estratificação social, dentre outros. Então aqui nós vemos que são várias condicionantes que interferem na vida do indivíduo. Então, mesmo pessoas contribuindo no mesmo espaço social, elas vão ter escolhas diferentes na vida. Mas nós temos que ter um cuidado, porque ao julgar as outras pessoas, ao julgar a sociedade, a gente fala que uma é trabalhadora e a outra escolheu o jeito mais fácil. Não devemos pensar a criminalidade como o jeito mais fácil, senão a gente está contribuindo para a entrada das pessoas na criminalidade. A criminalidade é o jeito mais difícil, porque impacta na vida dos indivíduos. Se a gente pensar em adolescentes que entram para o tráfico de drogas, eles não escolheram uma vida fácil, pois eles correm o risco de morrer. E a taxa de vida de quem entra no tráfico é curta. Então, muitos adolescentes acabam não chegando à maioridade por causa dessa escolha. Então, nós não podemos reduzir as escolhas dos indivíduos a ele foi pelo caminho fácil ou pelo caminho correto. Então, nós precisamos olhar para trás. Então, num exercício de interdisciplinaridade, onde nenhuma ciência é isolada, nós também temos que fazer um resgate histórico de algumas práticas. Então, a criminalidade não é um fenômeno que se justifica apenas pelo presente. Eu não posso afirmar que determinada pessoa é só criminosa por causa e fazer uma lista de elementos que contribuem para aquilo. Eu não posso falar que uma sociedade é mais violenta só pela forma como aquele governo está trabalhando ou como a polícia está atuando só naquele momento. A gente precisa olhar para trás. Então, o Leonardo Boff, no relatório da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que sempre fala sobre os conflitos do campo no Brasil, no seu relatório anual, constata que somos herdeiros de 4 sombras que pesam sobre nós e que originaram a violência. Então, a violência no Brasil, ela teve 4 bases. A nossa herança, segundo ele, é o nosso passado colonial violento. Então, desde o momento que os portugueses começaram a colonizar o Brasil, massacrando a população indígena, matando, escravizando, e na sequência, que a gente fala aqui do genocídio indígena, a escravidão, a gente acaba vendo que, desde o seu início, a população sofre violência. Então, a gente não pode falar que a violência começou só em determinado ano, só nos 10 últimos anos, 100 anos ou 200 anos. Desde a Constituição do Brasil, enquanto uma nação, ela se iniciou. E, como nós falamos na última aula, que é a Lei das Terras, que excluiu os pobres e os afrodescendentes do acesso à terra e os entregou ao arbítrio do grande latifúndio, submetidos a trabalhos sem garantias sociais. Então, o autor aqui, o Leonardo Boff, ele quer nos acordar para que nós precisamos observar que a nossa prática é colonial, nós reproduzimos muitas práticas coloniais até hoje, principalmente no aspecto cultural, quando nós tratamos o olhar europeu para o mundo mais correto, como nós falamos na aula de cultura, no bimestre passado. O genocídio indígena, quando nós vemos diariamente a população indígena sofrendo violência, nós precisamos entender que eles estão reivindicando direitos que perderam desde quando os europeus aqui chegaram. A escravidão, não somente indígena, mas da população negra, que, além de privar a liberdade, privou a população negra de acessar vários espaços, que nós já falamos e é necessário repetir, que é o racismo estrutural. E a Lei das Terras, porque a população pobre, principalmente a população negra, acaba não tendo acesso às terras para produzir, às terras para morar. Então, como acessar essas terras para que elas possam viver e trabalhar? Então, são dilemas colocados pelo autor. Então,
Todos esses que estão privados, a gente passou a chamá-los de marginais. Então, todos aqueles que não são bem aceitos na sociedade, nós os tratamos como os marginais. Principalmente os criminosos. E o marginal, segundo a historiadora Laura de Mello e Souza, ela diz que seria aquele que deliberadamente se coloca à margem ou que é colocado à margem. Foi ele que se colocou de modo espontâneo à margem da sociedade ou a situações estruturais que o deixaram à margem dela? Mais ainda, por que não entender o marginal como que está mal integrado na sociedade? Em outras palavras, o que está mal classificado? Será que nós tratamos as pessoas marginais e, consequentemente, tratamos como criminosos aquelas pessoas que não foram inseridas de forma adequada na sociedade? Aí nós podemos pensar na educação. Se a educação não é um direito e não está acessível para todos, então eu acabo contribuindo para o aumento da criminalidade. Porque se eu privo a criança e o adolescente no seu processo de formação da educação, eu acabo contribuindo para outros caminhos, que no caso é a criminalidade. Mas uma sociedade que pensa na educação dos indivíduos, desde a infância até a vida adulta, ela está, desde o primeiro momento, contribuindo para que não exista a criminalidade, e se existir em menor nível. Então, nós temos um problema estrutural, que é, ao colocar vários segmentos da população à margem da sociedade, acabam se criando condicionantes para que muitas pessoas se iniciem no crime. E o Estado tem grande parcela de responsabilidade. Então, como nós falamos que não é uma mera escolha do indivíduo, que nós também temos questões institucionais, nós temos que pensar no Estado. Porque ao não combater as desigualdades sociais em um sistema que incentiva o consumo de bens materiais, por exemplo, o tempo todo os indivíduos são estimulados a comprar, a consumir, a sempre trocar o celular, ter o mais moderno, mas a população não tem o acesso a esses bens de consumo. Então, uma criança ou um adolescente que está no seu processo de formação, ela é incentivada a ser julgada pelo aquilo que ela tem e não pelo aquilo que ela é, ela vai buscar ter aquilo que as propagandas incentivam das várias formas, seja procurando fazer pequenos trabalhos para ter remuneração, ou até mesmo fazendo furtos, entrando para o crime, para o tráfico de drogas. Então, o Estado ele tem que combater essas desigualdades sociais. Se ele está inserido no modelo capitalista e cria sua organização governamental no modelo capitalista, então ele tem que pensar na vida das pessoas, porque elas também são afetadas por essa dinâmica, principalmente a população mais pobre. Então, lembrando que o crime não é o caminho mais fácil, porque quando muitas crianças e adolescentes, até chegar na fase adulta, acabam indo para o crime para suprir uma necessidade de consumo, elas não foram pelo caminho mais fácil. Elas foram privadas do acesso de determinados serviços e, por isso, muitas acabaram indo para o crime como uma alternativa. E isso vai acabar impactando, quando muitas vão morrer de forma precoce. Até agora eu falei de um historiador, de uma historiadora, de um filósofo, para pensar a criminalidade, porque a gente não pode dar uma única resposta. Ela é interdisciplinar e tem vários fatores. E aqui nós temos um olhar sociológico. A socióloga Maria das Mercês Somarriba diz que a chamada marginalidade urbana pode ser definida, portanto, como uma incapacidade da economia de mercado e das políticas estatais de proporcionar moradias e serviços urbanos adequados para uma proporção crescente de moradores das cidades. Então, ao não se pensar, desde no campo, na reforma agrária, para dar terra e trabalho para a população do campo, muitas acabam migrando para a cidade. E lá, muitos trabalhadores
não conseguem ser inseridos no mercado de trabalho da cidade, vão procurar outras formas de subsistência, acabando indo para o crime, principalmente estimulados por essa dinâmica do consumo, pela privação dos seus direitos, inclusive da moradia. Aí é importante a gente pensar, será que o bandido bom é o bandido morto? O cidadão de bem vai afirmar que bandido bom é bandido morto. Por isso é importante questionar quem é esse cidadão de bem. Quando a gente fala, esse é um consenso entre o cidadão de bem. Quando a gente vê na televisão em programas sensacionalistas, policiais, eles falam, o cidadão de bem considera que bandido bom é bandido morto. Então a gente tem que pensar nas características desse cidadão de bem, porque as características físicas dele são diferentes da característica atribuída ao bandido, ao marginal. Como é o nosso olhar julgador? Quando eu estou andando na rua, será que eu julgo as pessoas pelas suas características e penso, isso ali é um possível ladrão, aquela pessoa vai me furtar, vai me matar se eu passar por ela? Que características físicas aquela pessoa tem? Porque a forma como eu julgo as pessoas para falar que ela é um marginal, que deve ser preso, que deve ser tratado como bandido, isso reforça também práticas racistas, principalmente da população da favela, que no seu tratamento é a polícia que lida com ela ao invés de ser outros órgãos públicos. Então, essas pessoas que nós consideramos suspeitas, será que elas são iguais a mim? Ou eu as considero suspeitas porque elas são diferentes de mim? Então, há vários tipos de criminosos. E para ilustrar isso, eu também, como eu falei da lei das terras, para falar que nosso problema é antigo, vou pegar a fala de um pregador da época, do período colonial, que é estudado pelos professores de português, que é o Antônio Vieira, no Sermão do Bom Ladrão, onde ele fala: os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. Então, para mostrar que, devido ao poder econômico que muitas pessoas têm, seja no poder administrativo, eles não são tratados como criminosos, os crimes deles não são tratados como crimes, enquanto que a população mais pobre, nos seus atos, sempre é criminosa e seus crimes são sempre tratados como algo grave que deve ser punido das várias formas. Por isso que é importante lembrar que não é o bandido bom que é bandido morto. A gente tem que pensar que, se a pessoa cometer um delito, ela deve ter a sua pena. E uma das formas de ser reinserida na sociedade é por meio da ressocialização, onde ela vai aprender sobre como ela deve se comportar na sociedade, já que depois da sua pena ela vai ser inserida novamente. Então, por isso o Estado tem que fazer esse trabalho de ressocialização. Então, na aula de hoje, aprendemos a identificar diversas formas de violência, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais, culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Lembrando que o nosso foco foi mais no olhar sociológico para a criminalidade. Mas se a gente quiser aprofundar outros elementos, nós devemos buscar as outras ciências, as outras disciplinas, para ver a abordagem que elas dão para esse fenômeno. Então, para quaisquer dúvidas, vocês podem consultar o livro didático, o PET de Sociologia e procurar os professores de Sociologia no aplicativo Conexão 2.0. Até a próxima, bons estudos!